Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, professor. E se você está estudando para o Instituto Imerso, nós vamos agora trazer para você um conteúdo importante do Instituto Imerso, tá? Que está lá no conteúdo programático da banca do Instituto Imerso e pelo que estão falando por aí, o Instituto Imerso será o Instituto do município de Santa Luzia. Então fique atento aí e vamos embora para a aula. Fica comigo até o final para você entender primeira aula, uma introdução a matrizes. Então eu vou falar um pouquinho de matriz. Vamos fazer uma introdução para que você possa daqui ir para o sistema linear e aí juntar tudo, porque é importante, faz parte do conteúdo programático da Polícia Militar e também do Instituto Imerso. Então, é importante, vamos trazer aqui algumas questões. Primeiro, todo tipo de matriz, tá? Ele vai ser estruturado por uma lei. Lei da matriz. E essa lei da matriz, ela tem um elemento qualquer, o A é um elemento qualquer, e ela vai ter o I, que nós vamos chamar de linha da matriz, e o J, que nós vamos chamar de coluna da matriz. O A e J. Então isso aqui forma o A e J. E esse A e J, ele define a posição do elemento. Posição do elemento, tá? Então, muito importante, é uma parte assim, bem introdutória, bem conteudista, tá? Então esse conteúdo, essa não é exercício, é conteúdo programático de matriz, a introdução, primeira aula, e se você pegar bem esse conceito, consolidar isso aqui, você nunca mais vai errar. E matriz chega a ser o conteúdo mais fácil da matemática. Ele é um dos conteúdos mais tranquilos de trabalhar, tá? Junto com o sistema linear. Você precisa bastante dele, principalmente na geometria analítica e em outras questões, porque lá no futuro, quando chegar, quem for fazer a carreira estudantil, for para uma engenharia, for para alguma área das exatas, então cálculo 1, cálculos de um modo geral, você vai precisar de mais deste conteúdo para te auxiliar na sua jornada lá, beleza? Então, lei da matriz, eu tenho o elemento, tá? O A é o elemento e o I e o J vai me dizer em qual linha e em qual coluna que esse elemento vai estar. E aí eu tenho agora o tipo de matriz. Tipo de matrizes. Então, eu posso ter vários tipos. Posso ter uma matriz nula, onde tem 0 elementos. Eu posso ter a matriz com 1 elemento, tá? Eu posso ter a matriz com 2 linhas, 2 colunas, uma linha, 2 colunas. Então, eu posso ter vários tipos. Vamos pegar aqui alguns. Então, eu tenho aqui, ó, A e J. Esse também aqui, A e J. A e J. Eu vou colocar assim primeiro, só para você poder então entender quando eu der o próximo passo aqui. Aqui eu peguei uma matriz com 2 linhas. Aqui é a linha da matriz, tá? E aqui, nessa posição, é a coluna. Beleza? Então, vou trazer para cá para te mostrar. Eu tenho aqui, vamos supor que essa matriz ela tenha 2 linhas, 1, 2, 2 colunas, 1, 2. Então, é uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Então, vou fazer os outros modelos para você entender. Então, eu tenho o elemento da primeira linha na primeira coluna, o A11 ou A11, tá? Eu tenho o elemento da segunda linha e da primeira coluna. Eu tenho o elemento da primeira linha na segunda coluna
eu tenho o elemento da segunda linha na segunda coluna, tá? Então, dependendo do tipo de matriz, você vai ler aqui, ó. Então, eu tenho uma matriz A, 2 por 2, onde eu tenho duas linhas e duas colunas. E se eu tiver aqui, professor, uma matriz 1 por 2? 1 por 2, beleza. Eu tenho uma linha, tá? Sempre o primeiro vai ser a linha e o segundo vai ser coluna. Beleza? Então eu tenho uma linha, duas colunas. A, 1, 2. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, ao definir a lei da matriz, a entender que o A é o elemento e que o I, linha, em qual linha que esse elemento está, e o J, coluna, em qual coluna que este elemento está. Então, o A e J é a posição do elemento e eu leio desta forma: elemento da primeira linha na segunda coluna. Elemento da primeira linha na segunda coluna. Elemento da segunda linha na primeira coluna. Elemento da segunda linha na segunda coluna, tá? Então, uma é da e outra é na. E assim por diante. E aqui, dentro do que você entender este conceito, vai ser muito importante para facilitar qualquer outra situação. Então, vou trazer agora a lei da matriz, tá? E como que você define qual que é o elemento dessa matriz, beleza? Então, vou deixar aqui só essa parte e vamos então definir. Ó, a minha lei diz que eu tenho uma matriz A, cuja lei é AIJ igual a I mais J. Então aqui está definido, deixa eu colocar de caneta vermelha. Ele me deu então aqui como que é a lei da matriz, como que vai determinar os valores da minha matriz. E aí eu quero então calcular uma matriz, vamos começar com uma 2 por 2. Eu quero a matriz A, 2 por 2, e depois vou fazer uma matriz B, 3 por 2. Beleza? Vamos fazendo aqui aos poucos, e agora que está a grande questão. Se você entender essa parte, você vai entender todo o restante de matriz. Basta você focar neste momento. Então preste atenção que este conteúdo ele é introdutório. É para você consolidar. Aqui que nós estamos fazendo aqui é justamente simplificar o conteúdo. É por isso que o nosso canal chama Simplifica, Professor. Então, vem comigo para que você possa entender. Beleza? Então, um elemento, né, uma matriz 2 por 2. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou definir essas posições. Então, eu tenho duas linhas, vou pôr mais uma vez, e duas colunas. Beleza? Então, eu tenho o elemento da primeira linha na primeira coluna, eu tenho o elemento da segunda linha na primeira coluna. Eu tenho o elemento da primeira linha na segunda coluna, eu tenho o elemento da segunda linha na segunda coluna. Pronto! Duas linhas, uma, duas colunas, uma, duas. Então, linhas na horizontal, colunas na vertical. Então, também é uma forma de você guardar. As linhas é na horizontal e as colunas na vertical. Beleza! Se essa é a lei que define, eu vou então definir quais que são os meus elementos. E aí eu vou aplicar essa lei em continhas para cada elemento, para cada posição aqui, ó. Para cada posição eu aplico essa lei e encontro então o valor. Vamos aplicar então para o elemento A11, que é primeira linha, primeira coluna. Então ele fala que a lei é o quê? I mais J. Então, se eu tenho aqui, ó, A e J, que é igual a I, quanto que vale o I? Vale 1. E o J? Também vale 1. Isso. Agora eu faço a operação e acho, então, este
elemento. Então, a posição do elemento, né, baseado em sua lei, define o valor do elemento. De novo, a posição do elemento, baseado em sua lei, define o valor do elemento. Guardou isso? Pronto, vamos fazer agora este aqui, né? O A e J vai ser igual. Quanto que vale o I? 2 mais 1. No futuro você vai conseguir fazer de cabeça. Aqui eu vou fazendo passo a passo para que você não se confunda. Ótimo! Agora eu vou encontrar esse cara aqui, ó. A e J vai ser igual a 1, o I vale 1. Se você tiver dúvida, coloca lá em cima, ó. I e J. I e J. I e J. I, até você decorar que o primeiro é linha e o segundo é coluna. Elemento o A11, A12, A21, A22 ou A11, A12, A21, A22, cada um lê de uma forma. Você só tem que entender que é o elemento na primeira linha, da primeira linha na primeira coluna. Elemento da primeira linha na segunda coluna. Elemento da segunda linha na primeira coluna. Elemento da segunda linha na segunda coluna. Então, estou pegando aqui e achando esse cara, que também vai valer 3. E agora, fazendo o último aqui, o I é 2, mais o J, que é 2, que vai dar 4. Ótimo. E aqui eu defini qual que é a minha matriz, né? 2 por 2, baseado nessa lei. Pegou lá, identificou a lei, identificou a ordem da matriz, tá? Então, toda matriz tem uma ordem. Eu vou colocar essa informação aqui, ó. Toda matriz tem uma ordem. Isso é fundamental. Muitas coisas foram criadas e formadas por isso, né? Até mesmo vários programas de computadores, várias linguagens, né? A nossa tela do celular, tudo isso é feito baseado nessa teoria, tá? E essa ordem. Então são várias colunas, várias linhas, né, em alta velocidade, né, através do eletromagnetismo, da energia da bateria, entre outras aplicações, para formar, tá? É muito importante para a tecnologia essa questão aqui. Pronto, então toda matriz tem uma ordem, a ordem dessa matriz era uma 2 por 2, agora eu tenho a matriz B, 3 por 3, e eu quero calcular ela. Vamos aqui então, deixa eu trocar a cor da minha caneta, vamos fazer essa matriz baseado nessa lei. Depois a gente faz uma outra aqui. Vou colocar ainda a posição dos elementos. Então eu tenho 3 linhas. A1, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então, como eu tenho 2 colunas, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Fechei minha matriz. Fechei minha matriz. Vou conferir as linhas. 1, 2, 3. As linhas estão na horizontal. A gente já falou sobre isso. E vou pegar, então, as minhas colunas. Eu tenho 2 colunas. Coluna 1, coluna 2. E aplicando, então, a lei da matriz, eu vou, então, pegar a posição do elemento, aplicar a lei e achar, então, o valor daquele elemento. Beleza? Como aqui é I mais J, e eu tenho aqui, ó, o I e o J, eu tenho o I e o J, certo? Então eu vou somar de cabeça, não vou fazer as continhas como eu fiz na primeira, porque a gente já consegue aqui, e nós estamos aqui para poder subir o nível, ir para a próxima fase, né? Aos poucos você vai fazendo aqui no seu caderninho aí. Então vamos lá. Primeiro elemento, 1 mais 1. 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. A lei não é I mais J? Então só somar. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Olha como que é fácil. Fácil demais.
peguei a posição do elemento, apliquei a lei da matriz, baseado na sua ordem, e então defini a posição dos elementos e os seus valores baseado na lei da matriz. Beleza, pessoal? Então é bem tranquilo, né? Nessa aula introdutória de matriz, lei da matriz, o que é que você precisa saber? A e J, linha e coluna, a ordem, quantidade de linhas, quantidade de colunas, e então eu aplico a lei da matriz para então achar o valor de cada um dos elementos. Muito tranquilo esse conteúdo, essa aula é bem prática, bem objetiva, tá? E aí a gente vai pegar e vai treinar, você vai pegar agora e vai treinar. Então você vai fazer vários exercícios com ordens 3x3, 3x4, 5x5, tá? E vai variar. Pode pegar aí a lista de exercício. Se você não tiver uma lista de exercício, pode me pedir aqui nas minhas redes, tá? A gente tem no Instagram do @prof.eduardo Carolino. Você pode ir lá, me chamar no WhatsApp ou então me mandar um direct que eu vou então te mandar uma lista de exercícios de matriz. Beleza, pessoal? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, deixa o seu like, comenta o vídeo também, tá? E compartilhe aí nas suas redes sociais, porque assim você ajuda o professor. Faz um print da tela, põe lá nos seus stories, copia o link do vídeo, coloca o linkzinho lá para ajudar nessa jornada aí que você soma com o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço e até a próxima!